Andrei Munkov, um dos homens mais ricos da Rússia, dono de impérios nos setores de fertilizantes e carvão, fez um alerta grave. No início deste mês de fevereiro, em entrevista a um jornal dinamarquês, ele afirmou eventual escalada militar promovido por Donald Trump na Ucrânia poderá levar a um conflito de proporção globais, ressaltando ainda que se as negociações prometidas por Trump com Putin não forem conduzidas por base em favorecer a Rússia, o risco do conflito escalar e ultrapassar as fronteiras da Ucrânia e se espalhar pela Europa e o mundo também é muito grande. Mas quem é Melchenko? Com uma fortuna estimada em 25 bilhões de dólares, ele é um exemplo clássico dos oligarcas russos, empresários que acumularam grandes fortunas e influência após a queda da União Soviética, muitas vezes com laços estreitos com o Kremlin. Embora ele negue ter encontros pessoais com Putin, a União Europeia o incluiu em sanções em 2022. Descrevendo-o como parte do círculo íntimo do presidente russo, a oligarquia russa é a base do poder autoritário de Vladimir Putin, que ao longo dos 25 anos em que está no poder na Rússia, distribuiu a um seleto grupo de bilionários o controle sobre conglomerado e setores inteiros da indústria russa para obter como compensações apoio político e, acima de tudo, apoio financeiro para se manter como o líder incontestável da Rússia. Não é a primeira vez que Melchenko chama a atenção. Em março de 2022, as autoridades italianas confiscaram o seu iate, avaliado em mais de $500 milhão como parte das punições à elite russa. Curiosamente, em 2024, ele concedeu uma entrevista a Tucker Carlson, na qual ele insistiu que nunca discutiu política com Putin. A sua nova declaração, porém, revela uma preocupação estratégica se Donald Trump adotar medidas mais agressivas como ampliar sanções ou enviar armas pesadas para a Ucrânia. Moscou poderá interpretar isso como a continuação da política de Joe Biden e como uma ameaça existencial. Desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia mantém uma postura de lenha vermelha em relação à OTAN e ao Ocidente, com a guerra total em 2022 sendo justificada por Putin como uma forma de proteger a Rússia e evitar a expansão da aliança militar. Melchenko, mesmo sem cargo oficial, reflete o temor de que pressões externas forcem a Rússia a retaliar além das fronteiras ucranianas. A eleição de Donald Trump em 2024 reacendeu um debate antigo. A sua abordagem pragmática e por vezes controversa com a Rússia em janeiro, Vladimir Putin declarou-se aberto a negociar com Donald Trump, mas rejeitou qualquer acordo com o governo ucraniano, chamando-o de ilegítimo. Mas por que essa legitimação? Em 2022, Zelensky decretou lei marcial em resposta da operação especial russa, resultando na suspensão temporária das eleições presidenciais e parlamentares no país, já que a Constituição ucraniana proíbe eleições durante guerras. O mandato de Vladimir Zelensky, que terminaria em 2024, foi estendido, por conta dessa determinação constitucional com o Kremlin, usando isso para questionar a autoridade de Zelensky, ignorando obviamente que se trata de uma determinação da Constituição ucraniana, uma Constituição que, é importante frisar, foi escrita e aprovada pelo parlamento ucraniano muito antes de Zelensky entrar para a política. Zelensky, porém, rebate. Em entrevista, Piers Morgan disse estar pronto para se sentar e negociar com o presidente da Rússia, com a resposta de Moscou sendo entregue por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, que chamou a proposta de teatro político. E é nesse momento que o fantasma das sanções volta a assombrar a Rússia e os seus oligarcas bilionários. Keith Kellogg, general aposentado e enviado de Donald Trump para a região, revelou à New York Times que o plano é elevar as sanções ao nível de 10 de 10, especialmente no setor energético. Atualmente, essas ações estão ao nível 3 de 10, segundo ele, o que significa que os Estados Unidos provavelmente pressionaram países como Índia e China, que atualmente compram petróleo russo com descontos, e também bloquearam tecnologias críticas para a produção de gás. Para muitos analistas, para as sanções saltarem do nível atual, que é de 3 em 10, para 10 em 10, até mesmo o Brasil será pressionado por Donald Trump. Não podemos nos esquecer que o nosso país
é o maior importador de diesel da Rússia em todo o mundo, o que significa que, na prática, o Brasil está ajudando a financiar a operação especial russa da Ucrânia. Neste caso, o próprio Melchenko seria fortemente afetado, pois ele mantém um grande negócio multimilionário no setor de fertilizantes no estado do Pará. Por isso, se Donald Trump quer mesmo ampliar as sanções contra a Rússia, no setor da energia, o Brasil com certeza será pressionado para deixar de comprar diesel russo. Todo esse interesse renovado de Donald Trump pela defesa da Ucrânia parece ter o nome: terras raras. A Ucrânia possui dezenas de trilhões de dólares em reservas de lítio, níquel e terras raras essenciais para baterias e armamento modernos. Com Zelensky admitindo aceitar um acordo proposto por Donald Trump envolvendo ajuda militar continua em troca de acesso privilegiado a esses recursos. Para muitos analistas, isso pode redefinir alianças econômicas no pós-guerra e incentivar Donald Trump a garantia que a Ucrânia saia do conflito com ao menos alguma vantagem. Melchenko traça dois cenários. O primeiro, se a escalada cessar o conflito. Pode terminar em 2025, mas sem um tratado formal até novas eleições ucranianas. No segundo, Donald Trump aumenta ainda mais as ajudas militares para a Ucrânia e as sanções contra a Rússia, o que resultaria em uma guerra mundial caso a Rússia se sinta encurralada. Mas historicamente a Rússia costuma ser pragmática em situações extremamente tensas e de forte pressão, como em 1962, durante a crise dos mísseis cubanos, quando a União Soviética recuou após Kennedy bloquear Cuba, e no final dos anos 80, quando após quase uma década de guerra, os soviéticos aceitaram a derrota e abandonaram o Afeganistão. Mas hoje muitos acreditam que Vladimir Putin investiu tanto da sua imagem política nessa guerra que eles acreditam que o cálculo pode ser diferente, como Vladimir Putin temendo que, se demonstrar fraqueza e sair da Ucrânia com pouco mais do que entrou, opositores e até mesmo bilionários descontentes poderão retirá-lo. A força do poder. Enquanto isso, Donald Trump promete diálogo. Vamos, Vladimir Putin e Zelensky nas próximas semanas. Mas parlamentares ucranianos duvidam, dizendo que promessas não protegem cidades e que Donald Trump precisa demonstrar qual é exatamente a sua intenção. Se Donald Trump seguir o seu estilo transacional que busca sempre obter retornos financeiros tangíveis em qualquer negociação, as terras raras ucranianas poderão ser um argumento mais do que suficiente para levá-lo a encarar a defesa da Ucrânia com outros olhos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e clique no sino de notificações para receber em primeira mão todas as novidades.